Aposto que você quer ter um nível normal de hemoglobina glicada nos próximos 3 a 6 meses. Se esse é o seu objetivo, posso dizer que em alguns casos isso é impossível. Mas há uma boa notícia. Você pode melhorar significativamente a situação começando a mudar sua alimentação. Neste vídeo, vou falar sobre os alimentos que você deve incluir diariamente. Vamos considerar 7 alimentos que eu incluiria em cada refeição. Esses alimentos são ricos em fibras, aumentam a ingestão de proteínas e têm efeito anti-inflamatório. Se você quer saber quais são os 7 melhores alimentos para ajudar a alcançar um nível normal de hemoglobina glicada, você está no lugar certo. Vamos lá. Vamos começar com os vegetais. Eles são a base da alimentação, mas muitas vezes faltam na nossa dieta. Não sei se foi assim com você, mas isso me surpreende. Sempre me surpreende quando as pessoas dividem os vegetais em permitidos e proibidos. Para mim, não importa do que se trate. Pepinos, tomates, todos os vegetais são saudáveis. Os vegetais são ricos em fibras, que ajudam a reduzir os níveis de glicose e colesterol. Eu sempre digo que a fibra é a base de uma alimentação saudável. Não se deve temer o escudo protetor dos carboidratos. O que deve ser temido é a falta de carboidratos, ou seja, consumir menos do que o corpo necessita. É importante garantir uma quantidade suficiente de vegetais diariamente. Recomenda-se cerca de 300 gramas de vegetais crus em cada refeição, café da manhã, almoço e jantar. É especialmente importante aumentar o consumo de vegetais nesses momentos. O segundo alimento importante são as frutas. Muitas vezes é mais fácil dizer não coma esta fruta, ou não coma este vegetal, do que explicar o que realmente deve ser feito. É necessário comer regularmente a quantidade certa de certos alimentos e praticar esportes, movimentando-se mais. Essa abordagem melhora a saúde e o controle do nível de açúcar. A afirmação, evite esta fruta ou vegetal, soa mais atraente e simples, mas é falsa. Ela não ajudará a melhorar o nível de glicose ou a hemoglobina glicada. Muitos têm medo das frutas por causa dos picos de glicose no sangue. Mas qualquer carboidrato causa esses picos, e isso é um fenômeno normal. No diabetes tipo 2, o nível de glicose não diminui devido à resistência à insulina, e no tipo 1 devido à ausência de insulina. Em uma pessoa saudável, o nível de glicose diminui naturalmente após a refeição, portanto não há motivo para temer as frutas. Além disso, no diabetes tipo 2, as frutas podem até ajudar a manter o nível de glicose no sangue. Eu sempre explico assim: se você beber 1 litro de refrigerante, não importa se é Coca-Cola, Fanta, Pepsi ou outro, será necessário comer 15 laranjas para obter o mesmo açúcar. Devemos temer mais os refrigerantes do que as frutas. As frutas não são perigosas, elas melhoram a saúde e ajudam a normalizar o nível de açúcar graças ao alto teor de fibras. Não tenha medo das frutas. Agora vamos para o terceiro superalimento, as leguminosas. Elas são fonte de carboidratos e proteínas, mas frequentemente são demonizadas por causa dos antinutrientes. Antinutrientes são substâncias que não são absorvidas pelo intestino e simplesmente são eliminadas. Alguns afirmam que as lectinas causam inflamação intestinal e aumentam sua permeabilidade. No entanto, não existem pesquisas científicas que liguem as leguminosas ao agravamento da saúde ou a doenças crônicas. Todos os estudos analisados mostram um efeito positivo no organismo. As leguminosas reduzem o risco de diabetes, melhoram a condição do sistema cardiovascular e diminuem a probabilidade de AVC. Elas trazem apenas benefícios à saúde. Inchaço e gases podem ocorrer, pois nem todos os intestinos conseguem digerir as leguminosas. Algumas pessoas têm problemas digestivos que dificultam o consumo delas. Nesses casos, não há problema em limitar ou evitar as leguminosas se elas causarem desconforto. O principal é ouvir o seu corpo e cuidar da saúde. Algumas pessoas têm dificuldade em tolerar as leguminosas, mas afirmar que todos devem excluí-las da dieta é incorreto. Isso possui limitações e nuances claras. As nozes são frequentemente associadas à perda de peso, mas aqui é importante fazer uma ressalva. Vou contar isso com base na minha recente experiência com um paciente. Durante uma consulta, chegou uma pessoa que queria emagrecer. Ela começou a comer nozes como lanche, depois de ouvir nas redes sociais que isso era saudável. Sem dúvida, as nozes são saudáveis, especialmente se não forem salgadas nem torradas. Ao comprar, sempre preste atenção a essa condição importante. Outras nozes torradas sem sal e tie-dye também são absolutamente saudáveis. Essa pessoa sabia disso, mas começou a comer nozes apenas como lanche. Ela pensou que, se as nozes são saudáveis, poderia comê-las sem restrições. No entanto, não considerou que as nozes são muito calóricas, o que dificultava a perda de peso.
Se eu disse que é necessário consumir cerca de 300 gramas de vegetais crus por refeição, também direi quanto de nozes deve ser consumido. É importante controlar a quantidade de nozes para não atrapalhar o processo de perda de peso, apesar de seus benefícios e valor nutritivo. Não coma em excesso e não ultrapasse o limite, que é de aproximadamente 20 a 25 gramas. Se você pratica esportes, a quantidade pode ser maior. Tenha isso em mente. As nozes contêm muitas gorduras, que são monoinsaturadas e muito benéficas. Mas isso não as torna menos gordurosas, por isso é importante controlar a porção. Ao seguir dietas restritivas, é importante considerar a dose de cada alimento que consumimos para não desequilibrar e prejudicar o organismo. Não se deve administrar doses iguais de diferentes medicamentos a um paciente. Prescrever 10 unidades e 80 unidades são coisas completamente diferentes, que exigem uma abordagem precisa. Se eu prescrever metformina, a dose pode ser 1 grama ou 3 gramas. Para outros medicamentos, a dosagem será diferente, e isso é muito importante lembrar. Como disse Paracelso, a dose faz o veneno. Com a alimentação, a situação é exatamente a mesma, e a dosagem dos alimentos deve ser rigorosamente ajustada. Para alcançar o objetivo com o paciente, é necessário fornecer a dose de alimento na quantidade correta, correspondente ao peso, altura, idade e nível de atividade física. As gorduras são um elemento importante, e provavelmente a melhor gordura é o azeite de oliva, que deve ser usado com moderação. Deve-se evitar o efeito de encharcamento quando o óleo é derramado no sanduíche de forma que começa a escorrer pelos dedos e é necessário lamber as mãos. Toda a pele deve tentar usar uma dose de azeite de oliva de 5 a 10 ml por dia, incluindo o almoço e jantar. Muitas vezes exageramos no óleo, adicionando calorias extras sem perceber. O azeite de oliva é muito benéfico para o diabetes, mas é importante monitorar cuidadosamente a quantidade. Isso é muito importante para manter a saúde e controlar o peso. O sexto produto são os peixes gordurosos. Eles são uma excelente fonte de proteína e ácidos graxos ômega 3, benéficos para o cérebro e para reduzir a inflamação no corpo. Peixes como salmão, arenque, cavala e atum são as melhores opções para controlar os níveis de açúcar no sangue. Basta consumi-los 2 vezes por semana. A porção ideal de peixe gorduroso é cerca de 100 a 120 gramas. Eles fornecem as proteínas necessárias e as gorduras ômega-3 para manter a saúde. Agora vamos falar sobre o sétimo produto, carne. No caso da carne, é preferível optar pela carne branca e não pela vermelha, para um melhor benefício à saúde. Isso não significa que a carne vermelha seja prejudicial, mas não podemos garantir seus benefícios na mesma medida que a carne branca. Recomenda-se consumir carne vermelha no máximo 1 vez por semana, ou até 1 vez a cada 2 semanas devido aos riscos associados à saúde. A carne vermelha está associada a certos riscos, como o aumento da probabilidade de desenvolver câncer de cólon, por isso é preciso ter cautela. A conexão entre eventos nem sempre significa uma relação de causa e efeito. Por exemplo, se você foi roubado durante a chuva, o culpado não é a chuva, mas os ladrões que cometeram o roubo naquele momento. Não se deve confundir a causa do roubo com o evento da chuva que ocorreu simultaneamente. A simultaneidade de 2 eventos não significa que um causou o outro. Existem outras variáveis, por exemplo, o método de preparo da carne. Cozinhar carne na grelha, no forno ou na frigideira são processos diferentes que influenciam o produto final. Ao grelhar, formam-se nitrossaminas, substâncias que podem ser prejudiciais. Carne vermelha é diferente de carne vermelha processada, embora ambas estejam associadas ao risco de câncer intestinal. Por precaução, recomenda-se consumir carne vermelha não mais que 1 vez por semana ou a cada 2 semanas, dando preferência à carne branca ou ovos, que são excelentes fontes de proteína. Apesar das tentativas de demonizar os ovos por causa do colesterol, o consumo moderado, cerca de 2 ovos por dia, não prejudica o organismo. A quantidade recomendada de carne é cerca de 100 a 120 gramas por dia, aproximadamente como peixe. Esta é a porção ideal para uma alimentação equilibrada. Espero que este vídeo tenha sido útil. Até o próximo episódio, abraços e desejos